Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Só que o Durkheim ele percebeu que com o tempo, com o desenvolvimento do capitalismo, algumas regras iriam mudar, né? De acordo com o avanço do capitalismo, o homem tenderia a se distanciar da religião. Isso foi uma observação dele, tá? E só relembrando, aquele conceito primeiro que o professor explicou para vocês do Durkheim. Ele entende que a partir do fato social, ele sempre vai avaliar depois do fato. Então, ele talvez na cabeça dele ele pensasse assim, bom, eu só vou poder avaliar exatamente como ficará isso lá no futuro, coisa que ele não estaria, obviamente, ele morreu. Mas ele deixou esse caminho para se entender, que se a sociedade muda, provavelmente o cristão ou o que tem fé mudaria com o passar do tempo, ok? Essa basicamente é a visão do Durkheim. O Marx, ele vai dizer que não é que ele diz claramente, eu não acredito em Deus, tal. As bases científicas dele provavam isso. Ou seja, para o Marx, o homem cria, Deus cria a religião, não o contrário. Não é o Deus que fez o homem, que fez a religião, as pessoas se unirem em grupo e pensar de uma determinada maneira. Para ele é exatamente o contrário. Deus foi criado pelo homem. Né? Na verdade, essa é uma das maiores críticas que Marx faz, é o maior pensador da época, que na verdade ele se inspirou nele, que era o Hegel. Então, o Hegel falava do absoluto. O absoluto para Hegel era Deus. Então, o Hegel era maravilhoso, era o maior pensador daquele momento histórico, né? Porém, o Marx entendia que ele invertia. E ele fala isso. Quando ele critica a religião, ele entende que a religião inverte o pensamento das pessoas e cria nas pessoas uma crença de que todos são iguais. Quando ele fala isso, ele está criticando o próprio sistema de leis. O próprio sistema de leis, o nosso direito, que é burguês, ele diz, todos são iguais perante a lei. Nós sabemos que na prática isso não se configura. A lei, é óbvio que você tem que recorrer à lei, é óbvio que você tem que entrar com o seu processo, ter seu advogado e ir em busca dos seus direitos. Mas nós não podemos esquecer que a lei ela ratifica as diferenças e não o contrário. Sempre quem tem uma condição material diferente vai ter uma condição melhor de contratar um advogado melhor. Nem sempre se vai fazer justiça, mas você vai ter uma melhor defesa. Então o que acontece? O pobre nem sempre tem um bom advogado, nem sempre tem a condição de buscar os seus direitos da mesma maneira. Certo? Então por isso que nós falamos que, tecnicamente, na prática, na lei, sim, a lei é igual para todos. Mas, na realidade, isso não se configura. Se configura que a lei ela ratifica as desigualdades, as diferenças. Isso na prática. Com relação ao pensamento de Marx, ele entende o fundamento do pensamento materialista. Qual é o fundamento do pensamento materialista? Ora, é o material que vai determinar em grande parte a vida das pessoas. Então, a produção da sua vida vai determinar a vida das pessoas e vai demonstrar que não há igualdade aí. E para ele a religião, ela prometia isso. Ela prometia igualdade perante a Deus, mas não perante os homens. Então, essa dissociação é a crítica que o Marx fazia à religião. Certo? Ok? Espero que tenha ficado claro. A religião, ela desconsidera a predominância desse elemento social e material dos seres humanos. Os homens, eles têm que produzir a sua existência. Todos os dias eles têm que produzir a sua existência. E ao produzir a sua existência, eles não têm tempo para pensar na sua própria existência. Então, segundo Marx, eles eram cooptados, manipulados, alienados com relação a isso. Então eles não conseguiam enxergar, eles não tinham plena consciência disso. E eles não tinham plena consciência da própria produção do valor, que eles produzem valor, mas não se apoderam dele, todos os dias. É aquela tal história, enquanto os alunos estão na escola estudando, seus pais estão trabalhando para poder sustentá-los.
Então, os alunos vão ter uma oportunidade de pensar além, diferente dos seus pais. Não quer dizer que fora do trabalho seus pais não pensem, não é isso. É que seus pais, eles se preocupam com muita coisa. Então, é muito difícil para eles ter tempo para pensar. Coisa que eles produzem para vocês. Eles dão essa oportunidade para vocês pensarem, para vocês crescerem, né? Por isso que eu falo que vocês são privilegiados desse ponto de vista, né? Dessa possibilidade de pensar, de aprender mais, de estudar. Vocês têm que aproveitar essa oportunidade, ok? Bom, vamos lá. E no caso, o Weber já, diferentemente dos outros dois, ele estudou essa correlação de religião, né, com a ética protestante, o seu trabalho mais importante, que eu já falei no outro capítulo, né, e ele entende que as protestantes, as religiões protestantes, elas não condenam o lucro, né, diferentemente da outra parte católica cristã, que dizia que Deus era contra a usura e tudo mais, né? Então, para o Weber, é plenamente compreensível isso, né? Não é que o próprio Weber afirmava isso dele como pessoa, como o Marx também, mas a sua teoria comprova isso. Quando ele estuda essa proximidade as calvinistas, né, diga bem claro, que elas não condenam o lucro. Para eles é natural isso, é um crescimento do homem. E é fato que ele precisa colaborar com os desígnios de Deus, colaborar com a igreja, e quanto mais ele crescer dentro do capitalismo, ele se esforçar, se dedicar e alcançar um cargo maior, ele vai poder ajudar mais os desígnios de Deus. Então, nesse caso específico, o Weber determina e demonstra que é natural isso, do ponto de vista da religião e do capitalismo, da essência do capitalismo, essa proximidade com a religião. Isso o Weber deixa bem claro. Diferentemente do Marx, que tenta dissociar isso. Ele entende que o econômico vai determinar tudo isso. O econômico vai determinar a ética da pessoa, a religião e, infelizmente, o caráter também, certo? Então, deixar bem claro aí qual o pensamento do Weber, do Durkheim e do Marx, ok? Qualquer dúvida, vocês coloquem lá na segunda-feira, né? Amanhã vocês vão ter lá um tempo, eu vou ficar à disposição de vocês. Para qualquer dúvida, pode mandar tanto lá no grupo quanto no meu WhatsApp, né? O meu WhatsApp está lá, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. É um pouco complexo mesmo, né? Então, quando alguém disser assim para vocês, religião, futebol, não se discute. Discute sim. Só relembrando, o Marx dizia que a religião era o ópio do povo, né? É uma frase assim emblemática dele. Por que ele dizia isso? Ele dizia que a religião dava uma forma de ajuda às pessoas do ponto de vista de ela acreditar em algo, porém isso de uma certa forma impedia a pessoa de lutar contra o que estava errado. Ela aceitava, era como se fosse natural isso, era uma naturalização das desigualdades, das diferenças. Então isso para o Marx, o ópio é uma droga, é como se fosse uma droga. Deixar bem claro, isso é uma proposição do Marx, não do professor Toninho. O professor Toninho respeita qualquer tipo de religião, né? A gente tem que respeitar o direito que cada um tem de acreditar no que quer. Isso eu acho muito, muito importante, porque a crença é de cada um e você deve respeitar. Quando a crença envolve uma mistura com a ciência, essa discussão de ciência e religião já provocou muita coisa boa e ruim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Ciência é uma coisa, religião é outra, né?
Então a gente tem que tentar separar muito bem isso. Não quer dizer que uma pessoa que crê em alguma coisa não possa ser um cientista, não é isso. Tem alguns momentos que ele vai se colocar num dilema, num paradoxo, né? Mas é importante respeitar todas as religiões e mesmo respeitar as pessoas que não creem, porque elas creem em outra coisa. Então o ser humano tem toda a liberdade de acreditar no que quer acreditar. O que eu particularmente sempre falo nas minhas aulas, que eu só não respeito quem usa os que creem. Quem crê, crê e ponto. Certo? Mas a gente deve respeitar toda forma de pensamento, né? No caso, a filosofia, ela só diz que é um pensamento fantástico da filosofia, que é importante dizer para vocês, para terminar essa aula, que todo pensamento único deve ser contestado. Nós vimos aí na história vários momentos que um pensamento único possibilitou guerras, muitas mortes. Então, o pensamento sempre deve ser questionado, né? Ele não é perfeito. Não há uma verdade absoluta. Toda vez que o homem acha que há uma verdade absoluta, ele cometeu erros, né? Verdades absolutas não estão corretas, devem ser questionadas. Qual é o estigma da ciência? A coisa mais importante da ciência é a busca da verdade. Mas você precisa comprovar isso de alguma maneira. Você tem que estudar, você tem que seguir um caminho, você tem que ter um modo de estudo, né? Então, sem esse método de estudo, sem essa comprovação científica, fica difícil comprovar. Então, a filosofia, por isso ela é considerada a mãe das ciências. Ou seja, a gente sempre tem que pensar mais. Uma boa noite para vocês. Eu sei que é um momento difícil que nós estamos passando, mas nós vamos passar com muito carinho, muito amor, muita compreensão, paciência, tanto para os pais, como os professores, alunos. Nós vamos passar por esse momento difícil aí. Daqui a pouquinho eu vou fazer o outro módulo, ok? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.